Fala galera do All Sport, tá chegando a hora, hein? Semana que vem já começam os times a se reapresentar, a maioria dos times, né? Exceção do Flamengo. Mas por enquanto o mercado da bola ainda tá devagar, com exceção de um clube, a gente já falou algumas vezes por aqui, que o Corinthians por enquanto é o responsável por agitar mais os bastidores dessa janela de transferências. Teve o Luan ainda no ano passado, teve o Vitor Cantillo, colombiano do Júnior Barranquilla, e agora o Corinthians está perto de contratar mais um jogador agora para a lateral esquerda, um velho conhecido da torcida, Sid Clay. Sid Clay, 26 anos, boa passagem em 2018, né? Primeiro semestre de 2018, campeão paulista como titular, fez um bom campeonato paulista naquela ocasião. É um nome, eu vejo assim como um bom nome para o Corinthians nesse momento, que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Lembrando que o Danilo Avelar fez um segundo semestre muito instável no ano passado, então o Sid Clay é um nome que deve também agradar o técnico Thiago Nunes. E esse negócio pelo Sid Clay, como que ele é, Diego? Ele é um empréstimo, mas a princípio ele estava travado por altos valores, mas aparentemente o Corinthians conseguiu andar um pouco nisso, né? Reduzir o custo. Exatamente. O custo zero, né? Praticamente, só vai pagar os salários. O Dinamo de Kiev, clube que detém os direitos econômicos do Sid Clay, queria 1 milhão de euros para emprestá-lo por um ano. Isso dá mais ou menos 4 milhões e meio de reais. É um dinheiro considerável. Se você dividir isso por 12, vai dar exatamente quase 400 mil reais por mês. Aí o Corinthians teria que arcar com esse salário, com esse valor, mais metade do salário do Sid Clay. Passaria aí fácil dos 600 mil. Então, se o Corinthians pagar apenas o salário, vai conseguir economizar uma boa grana. Lembrando que o Corinthians tem problemas financeiros e então está tentando fechar essa conta aí para trazer mais um reforço. Interessante essa postura do Corinthians de tentar trazer o Sid Clay num empréstimo gratuito pagando salários. E um jogador que no Dinamo de Kiev já está ficando sem espaço, o clube ucraniano tem dado sinais de que pode mesmo negociar. Para o Corinthians é bom porque é um jogador que já conhece o clube, já está ambientado, né? Apesar de ter sido uma passagem rápida, mas já seria um pouco mais fácil de se adaptar. E claro, essa ação mais rápida do Corinthians no mercado em comparação aos outros, principalmente com os rivais da capital, tem a ver também, claro, com a presença do clube na fase preliminar da Copa Libertadores da América. Só lembrar que no ano passado o São Paulo foi bem parecido, contratou todo mundo até dezembro, até o fim de dezembro, pensando no começo do ano já com jogos eliminatórios na Libertadores. Isso provavelmente até seja não uma determinação, mas um pedido do técnico Thiago Nunes para já começar já semana que vem com boa parte do elenco já disponível para... Já tem Libertadores, já tem Pedreira logo de cara no começo de fevereiro, então o Corinthians precisa agilizar, começar o Campeonato Paulista e depois começar a pré-Libertadores. Agora falando de um rival do Corinthians, o Palmeiras. O Palmeiras praticamente antecipou o Red Bull Bragantino e anunciou a saída do Arthur, o atacante. Não consta mais ali nos registros do Palmeiras, no elenco. E faltam alguns detalhes só para o Red Bull Bragantino anunciar a contratação desse jogador que foi muito bem pelo Bahia. Mas aí eu faço uma pergunta para você, Diego. O Arthur foi bem no Bahia num contexto em que o Bahia jogava quase sempre no contra-ataque, com muito campo para atacar. O Arthur tinha muito espaço, normalmente pegava os laterais, os zagueiros no mano a mano. No Palmeiras ele encontraria esse tipo de jogo? Ou dá para dizer que o Palmeiras está perdendo um jogador? Eu acho que ele não teria tanta facilidade como encontrou no Bahia. Não facilidade, mas um jogo que se adapta mais ao estilo dele. Mas eu acho um nome interessante para ter no elenco. Eu acho que o Palmeiras perderá alguma coisa sem o Arthur no elenco. Ele é um jovem, vai fazer 22 anos em fevereiro. Foi muito bem no Bahia, né? São 55 jogos e 10 gols. É muito gol para hoje, ponta, né? Você pensar que não é um centroavante. Exatamente, né? Para um jovem ainda, né? Ele fez muito bem no Londrina também, fez 39 jogos em 2017, fez 8 gols. E no Palmeiras não teve tanta oportunidade assim, não tem nenhum gol com a camisa do Palmeiras. Então, e é uma grana considerável também para o Palmeiras. Né? Para a torcida fica a frustração de não ter sido aproveitado com tanto espaço assim. Mas para o clube, no momento em que ninguém esperava de uma necessidade de readequação financeira, esse investimento que o Red Bull vai fazer é interessante para o Palmeiras. Né? 27 milhões, é uma grana considerável. O Palmeiras está um pouco mais lento no mercado da bola, talvez com esse dinheiro, com esse montante, consiga ser um pouco mais incisivo no mercado. Agora, para mais um time da capital, São Paulo, o meia Jonathan Gomes, não sei se vocês lembram dele, mas ele chegou em 2017 a pedido do Rogério Ceni, ele jogava no Santa Fé, da Colômbia, passou alguns meses no São Paulo sem brilhar muito sob o comando do Dorival Júnior, foi pro futebol árabe, voltou pro Brasil, jogou o comecinho do Paulistão pelo São Paulo, ele até perdeu um pênalti,
contra o São Bento. Depois ele jogou o Brasileirão no CSA e foi bem. E aí, esse bom desempenho no Brasileirão chamou a atenção de outros clubes. Sport, Ceará e Fortaleza chegaram a fazer sondagens pelo jogador, mas por enquanto nada evoluiu. Por quê, Diego Salgado? O Jonathan Gomes ele foi muito mal no São Paulo, digamos assim, né? 15 jogos, nenhum gol marcado. E no CSA, batedor de pênalti, né? Isso conta também bastante nessa conta. Então, 26 jogos, 5 gols. Mas 2 times sul-americanos estão interessados pelo Jonathan Gomes. A LDU, que adversário do São Paulo na Libertadores, né? Coincidência. E o Guarani do Paraguai, possível adversário do Corinthians na pré-Libertadores. Aí já na segunda fase, o Guarani do Paraguai começa na primeira fase, é um dos possíveis adversários do Corinthians que já entra na segunda, né? O outro é o San José da Bolívia. Exatamente. E o Jonathan Gomes tem essa preferência de jogar Libertadores porque ele acredita que por primeiro semestre é melhor, que os clubes brasileiros aqui que têm feito propostas mais baixas, pensando em campeonato estadual. Então para ele seria interessante jogar Libertadores no primeiro semestre, para depois no segundo semestre, caso voltem a ter propostas, ele jogar o Brasileirão de novo, ele não descarta essa possibilidade. Mas a princípio, o Guarani do Paraguai é o principal candidato a tirá-lo do São Paulo. Só não há uma definição ainda do formato do negócio, né? É a visibilidade, né? Ele terá a chance de aparecer um pouco mais na Libertadores e aí tentar, dependendo do desempenho, conseguir uma vaguinha para o Brasileirão. O Jonathan Gomes tem um contrato vencendo nesse ano com o São Paulo ainda está vendo o que vai fazer. Para saber se ele negocia ele por empréstimo, por definitivo, se só antecipa o fim do contrato com uma compensação financeira. Então essas movimentações todas devem ser concretizadas até a próxima semana, quando o elenco se reapresenta. E claro, para os times que vão jogar a fase preliminar da Libertadores, é interessante também que isso se resolva rápido. E agora, para fechar a nossa tour paulista aqui, vamos para a Baixada Santista falar do Santos, matéria do Éder Traschini, contando o quanto vale o Carlos Sanches, jogador veterano, mas que foi o grande destaque do Santos na temporada passada, um jogador que já conseguiu se identificar rapidamente com o clube, virou queridinho da torcida. Já está veterano, mas você acha que é fácil tirá-lo do Santos, Diego Salgado? Não será fácil. O presidente do Santos estipulou aí 10 milhões de euros para tirar o Sanches do Santos. 45 milhões de reais é muito dinheiro e provavelmente ninguém vai conseguir pagar, até para um jogador de 35 anos. É verdade. Pelo que ele entrega, faria sentido. O problema é o risco de se fazer uma contratação desse valor, desse montante, para um jogador já numa fase final de carreira. Né? Ele se adaptou muito rápido ao Santos, né? Lembrando que foi o artilheiro do Santos na temporada, o líder em assistências e é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Ou seja, já tem uma história consolidada na equipe santista e é importante também para o esquema tático do Santos. Foi muito importante em 2019, ano que o Santos foi vice-campeão brasileiro, com o Sampaoli no comando, e é importante mantê-lo no elenco. Acho que por isso que o presidente santista estipulou uma grana tão alta assim. E o Sanches tem um histórico de ficar um pouco mais de tempo nos clubes, né? De criar laços maiores. Foi assim no River Plate, quando ele foi o melhor jogador da Libertadores de 2015, foi herói do título. Foi depois para o futebol mexicano, para o Monterrey, se eu não me engano, e também teve uma passagem um pouco mais longa. E agora no Santos já vai para a sua segunda temporada, ele vai completar 2 anos, se eu não me engano, no meio da temporada, né? Um jogador que rapidamente se identificou, porque além da técnica, tem muita entrega, né? Mas um jogador na posição dele que marca 19 gols na temporada, é muita coisa, é algo para ficar... O Santos tem que valorizar mesmo, né? Com certeza. Agora a gente vai mudar aqui para uma negociação um tanto quanto peculiar. Imagino que pouca gente esperava ver isso. O Thiago Neves, né, jogador que foi tão protagonista do Cruzeiro nos últimos anos, mas que acabou marcado por essa reta final do Cruzeiro, rebaixado, acusado de falta de comprometimento, de polemizar com os técnicos. O Thiago Neves interessa ao Boca Juniors e ao River Plate. Quem disse que jogador brasileiro não vai para a Argentina, né? Faz tempo que a gente não viu um movimento assim. Explica pra gente, Diego. Fim de contrato do Thiago Neves no Cruzeiro em dezembro de 2021, mas não tem mais clima para ele ficar lá e também salários altos. O Cruzeiro passa por uma crise financeira imensa. Alguns problemas também de atraso, né? 4 meses de salários atrasados do Thiago Neves, então é um jogador que, imagino, queira sair também e o Cruzeiro também queira conseguir um bom dinheiro com ele. Acho interessante, até para os dois, para as duas partes, até para as 3 partes. Acho que pode até dar certo no Boca Juniors, não de maneira tão protagonista, mas pode ser importante, imaginando um elenco do Boca Juniors para a Libertadores. Então acho bom para as 3 partes, para o Cruzeiro, para o Boca Juniors e para o Thiago Neves.
O River Plate aí parece um pouco mais correndo por fora, né? O Boca tem investido mais em jogadores veteranos, um pouco mais medalhões. Foge um pouco do perfil do River Plate, apesar de estilo de jogo casar com o que o River faz. Um time que gosta de toque de bola, toques de primeira, tabela, infiltração dos meias. Nesse aspecto faz sentido. Mais pro River. O outro lado tem muito mais a ver com o histórico do Boca, né? certeza. Com Tevez, De Rossi, né? Com certeza. O River aposta mais nos jovens, nos garotos e assim conseguiu dominar a América antes do ano passado. 2015 para cá é o grande protagonista. E outro medalhão do Cruzeiro que está prestes a sair, com grande chance de sair, é o Dedé, um zagueiro que desde 2011 aí se tornou grande referência na posição, jogador badalado, sempre muito disputado nas janelas de transferência, jogador que já passou pela seleção brasileira. Ele pode retornar ao Vasco, que é justamente onde ele brilhou mais, né, no futebol, que foi em 2011, ali naquela conquista de Copa do Brasil. Bem na Libertadores de 2012 também, 31 anos do Dedé, fim de contrato também em dezembro de 2021, mesma coisa que o Thiago Neves, mas não a mesma situação, mas a mesma situação do lado financeiro. O Cruzeiro não tem como arcar os salários do Dedé, que é muito alto. O presidente do Cruzeiro já deu diversas declarações que está sem dinheiro, vai precisar cortar os medalhões, vão ter que sair ou diminuir o salário. Então entra nesse problema. O Cruzeiro não tem como pagar esse salário e é interessante para o Cruzeiro vendê-lo. Então o Vasco está esperando uma definição lá no Cruzeiro, na Toca da Raposa, para tentar fazer uma proposta que agrade ao Cruzeiro e também agrade ao Dedé. E o Dedé que trabalhou com o Abel Braga nessa reta final do Cruzeiro, o Abel Braga agora no comando do Vasco, tentando manter a pegada ali do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, né, que conseguiu, de certa forma, reestruturar o Vasco, deixar a situação um pouco mais estável. O Vasco também tentando que o Rossi permaneça, né, ele rescindiu com o time chinês, está livre no mercado e agora tentando que ele assine definitivo com o Vasco. Essa reconstrução aos poucos do Vasco, que já veio tropeçando muito, né, até o meio do ano, o Luxemburgo ajudou a trazer um pouco mais de calma, os torcedores abraçaram de uma forma impressionante, né? O que dá para projetar para o Vasco? Será que de fato vai melhorar? Ou é mais um ano para manter os pés no chão e saber que os limites de onde o clube pode chegar? Eu acho que como o Vasco estava há um ano, já deu um grande passo fazendo um Campeonato Brasileiro, sobretudo no segundo turno, muito bom. Terminou numa posição mediana, mas saiu da última colocação nas primeiras rodadas para um Campeonato Brasileiro regular. Eu acho importante, é um primeiro passo importante, mas o Abel Braga vai ter muito trabalho e é importante também para o Abel Braga, que precisa também mostrar que é o Abel Braga das antigas, que não conseguiu tirar o Cruzeiro daquela situação dramática que passava o Clube Mineiro. Então é importante para o Vasco e para o Abel Braga, mas vai ser muito difícil, já com o Carioca pela frente, com o Flamengo dominando tudo. Então o Abel Braga vai ter muito trabalho. Se o Dedé de fato for contratado, vai ser muito importante para dar uma solidez. Já defensiva. Tem o Leandro Castel muito bem, né? Vai ser uma dupla de zaga interessante, né? E outro time carioca que vem tentando nos últimos anos se reestruturar também com muitas dificuldades é o Botafogo. O Botafogo estava muito esperançoso em contratar o Felipe Viseu, centroavante que começou no Flamengo, jogou emprestado ao Grêmio a última temporada, mas uma notícia desagradável para o botafoguense. O Viseu conseguiu a liberação da Udinese, da Itália, o clube que o comprou do Flamengo, mas tudo indica que ele não vai mais para o Botafogo, vai fechar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que tinha Marco Ruben no ano passado. É importante ter um camisa 9 aí com certo destaque, embora, como já falávamos, o Felipe Viseu tem muito poucos gols na carreira, né? Ele fez apenas 5 gols com a camisa do Grêmio. Ele fez 26 jogos, 11 como titular, 5 gols. Não é uma média tão boa, mas eu acho importante também, até para a carreira dele, num clube bem estruturado, vai ser importante para ele, é um jovem jogador, né? Acredito que até tem potencial, pode até... o Atlético tem mostrado que consegue resgatar esse tipo de jogador. E claro, teve o Marco Ruben ano passado como uma referência, mas o clube não, o estilo de jogo do time não depende dessa existência de um centroavante fixo ali. Então ele tem mais tranquilidade. E quando ele está, ele não precisa ser o grande goleador, ele pode ajudar só na construção das jogadas. Eu acho importante. Eu acho que ele vai encontrar um clima muito melhor do que no Grêmio, que ele precisa entrar, tem muito mais também concorrência, né, naquele setor. Tinha o Tardelli, tinha o André, depois chegou o Luciano. Mais difícil de ter espaço.
Acho que vai ser importante para o próprio jogador e também para o clube, trazendo um jogador que passou pelo Flamengo, que passou pelo Udinese, jogou pouco pelo Udinese, né, 5 jogos apenas, mas que tem um pouco de experiência e pode aí fazer a torcida esquecer o Marco Ruben, que é muito difícil, né, que ele foi muito bem também, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Bom, o Botafogo ainda estudando o mercado, né, para não fazer nenhuma loucura, não piorar mais a situação financeira do clube, mas tem essa perda importante aí, o Viseu a caminho do Atlético Paranaense. A gente fica por aqui nesse programa sobre o mercado da bola, que vocês já estão acostumadíssimos desde dezembro. Lembrando que na segunda-feira, terça-feira, os clubes voltam a treinar, começam as reapresentações. Só o Flamengo que vai voltar a treinar um pouco mais para frente, porque saiu de férias depois, por causa do Mundial de Clubes. E tudo sobre o mercado da bola, sobre a volta dos clubes aos treinos, você acompanha aqui no All Sport, nas nossas redes sociais, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até a próxima. Valeu! Qual?